Olá, sejam muito bem-vindos. Agora nós vamos diretamente para a parte prática. Nós vamos iniciar com a injeção de ácido hialurônico, depois nós vamos partir para a aplicação do Eleva, que é o ácido polilático, e depois a hidroxiapatita de cálcio. Então, a gente vai começar com essa paciente, né, do sexo feminino, 27 anos, e ela tem uma queixa de olheiras, o que é muito comum, a gente recebe no consultório todo dia, uma paciente se queixando de olheira, e ela acha, na verdade, que o problema dela é a olheira. Ela me relatou também que ela fez um preenchimento anterior na região malar, e ela acha que aumentou, ela acha até que piorou a olheira. A causa disso a gente já explicou, mas a gente vai falar novamente. Então, a gente tem quando olha o sulco nasojugal, né, que a olheira dela já é uma classe 2, não é primário. Quando a gente olha só até essa região, um afundamento só até essa região, ele é primário, então a causa é só na olheira, eu posso fazer só o preenchimento de olheira, que aí seria uma ampola. Isso no caso em pacientes muito jovens. Quando a paciente ela já começa a ter uma atrofia de malar como causa do sulco nasojugal, como causa da olheira, já é uma classe 2. Então, a dela já está começando daqui, vai até para a região lateral e já está começando com uma bolsa. Então, ela tem um sulco nasojugal classe 2, então ela tem indicação primeiro de preenchimento sim de malar e depois preenchimento de olheira. Ela fez um preenchimento anterior e ela acha que piorou. Então, isso a gente pode explicar, que a gente viu que a gente tem que olhar, perceber a face da paciente em repouso e em dinâmico, movimento dinâmico, para ver, porque a gente viu que a gente tem um ligamento, que se a gente fizer, dependendo da sustentação e dependendo do produto, naquela região, a gente, se ela tiver com muita flacidez naquela região, a gente pode acabar aumentando mesmo. Então, primeiro eu tenho que perceber se ela tem flacidez, então eu posso fazer o preenchimento de olheira e o preenchimento de malar, mas depois eu tenho que fazer um tratamento de flacidez, para prevenir que ela tenha essa síndrome que a gente fala que é a de bochecha maçã, né, que é nos artigos, ou então overfiller. Então, primeiro, nós vamos fazer a marcação dela. Outra coisa que a gente consegue observar, a gente vai pelos terços. Então, terço superior, terço médio e terço inferior. Primeiro, vamos analisar o terço superior dela. O terço superior dela tá excelente, maravilhoso. Ela tinha antes um pouco a sobrancelha retificada, agora a sobrancelha dela já tá exatamente na posição correta, que ela tem um arqueamento no terço lateral da sobrancelha. Excelente, maravilhoso, exatamente na posição que tem que estar, de 25 a 45 graus. Então, tá super bem. No terço médio, o que a gente percebe? Ela também tem no terço superior uma leve atrofia de têmpora, que eu acho que ainda não precisa ser tratada, mas com o tempo vai piorar, tanto nessa região quanto nessa. Só que é mais profundo do outro lado do que desse. Então, no terço superior, ela já tem uma certa atrofia de têmpora. No terço médio, a gente consegue ver, sim, uma atrofia, principalmente na região malar medial. Então, tem um sulco nasolabial secundário, não é primário, já é secundário, já está um pouquinho mais marcado, que até favorece. Esse sulco labiomentoniano também já é primário, já aparece, mas isso tudo é por perda da sustentação. Como é que a gente sabe isso? Que quando a gente levanta, melhora. Isso aqui, esse levantar, a gente pode fazer a sustentação, que a gente pode fazer com ultraformer, que é ultrassom microfocado. A gente pode fazer essa sustentação com fio, pode fazer a sustentação com ácido hialurônico ósseo. A gente viu que quando vai fazer a sustentação com ácido hialurônico, que o ângulo da sustentação, ele tem que ser 10 graus, se a gente fizer a sustentação no ângulo de 90 graus, como a gente viu, o que vai acontecer? O ácido hialurônico ele vai migrar e vai dar essa sensação de ter aumentado a região. Exatamente por isso, porque eu coloco no ângulo que eu não devia colocar. Então, o ângulo que eu tenho que colocar é este aqui, não é esse aqui, é o contrário. Muita gente coloca nesse ângulo, é pra cá, tá? É 10 graus direto no osso, que é a oportunidade que a gente tem dele realmente ficar no lugar. Depois que a gente fez a sustentação na região malar, a gente vai fazer o preenchimento de olheira e também pode fazer no sulco nasolabial. A gente vai fazer a sustentação também na fossa. Estudamos que a fossa, nessa região, a artéria, a nave, artéria e veia, elas passam na região intermediária, então tem que fazer bem profundo no periósteo
para não correr o risco de pegar a angular que vem aqui para a asa nasal. Ela também tem uma indicação, a gente olha, o terço da mulher é o terço médio, que tem que estar bem pronunciado. Nariz, lábio e queixo é até bonito, mas o queixo está começando com uma leve atrofia para trás. A gente mostrou que o local de proeminência da mulher é nariz, lábio e queixo, então a gente vai fazer um ponto único que a gente viu no queixo, porque o queixo tem que estar na mesma altura do nariz e isso deixa o rosto mais triangular e também mais jovem e mais bonito. Se a gente quisesse fazer o terço inferior, que daqui a pouco está começando a perder o contorno, a gente pode fazer, por enquanto, nela, somente no ângulo. Então, a gente vai começar fazendo todos os pontos de sustentação e depois a gente vai só para os locais que é necessário a gente fazer o refinamento. Então, como primeiro passo do método, a gente vai fazer a sustentação, que é reposicionamento. Então, a gente vai fazer a sustentação de tudo. O primeiro ponto que eu vou marcar na região malar é uma linha que vai do canto do olho até o lábio. Em mulher, o que a gente vai fazer? Eu vou delimitar o top model look, aonde que é. E aí, eu vou marcar essa linha, que é a linha que eu tenho que fazer, com 2 centímetros de distância. E vou marcar 1 centímetro, que é os pontos intermediários, porque em algumas pacientes, dependendo do grau de atrofia, a gente tem necessidade de fazer. Então, esses são os pontos de sustentação. Daqui, eu vou fazer o preenchimento de olheira para essa região e para essa região. Aqui a gente vai fazer também o outro ponto de sustentação. E aqui embaixo a gente viu, ó, que tem que ser bem na reta mesmo. Aqui na região do terço superior a gente vai marcar também, que a gente falou que a têmpora, eu vou marcar o one up, one down, que a gente viu. Então, você vai palpar a fossa. Vou palpar e vou marcar 1 centímetro para cima, 1 centímetro para baixo. É o ponto. E o outro ponto que a gente vai marcar aqui de sustentação no terço inferior, que são os pontos de sustentação do terço inferior, é o ângulo da mandíbula e o prédio. Do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa, a gente vai fazer a mesma marcação. Então, no terço inferior, ângulo da mandíbula, prédio. A gente consegue ver que esse sulco aqui é bem mais superficial do que o outro, mas por quê? Provavelmente porque aqui a gente já vê que tem uma atrofia de malar medial muito mais importante do que deste outro lado, e realmente ela é assimétrica de um lado do outro. É muito comum que nós normalmente somos assimétricos mesmo de um lado para o outro. No terço médio, como é que a gente marca que a gente viu? A gente vai marcar do canto externo do olho até a boca, do nariz até o tragus, que é a outra linha. Eu vou fazer aqui, pra vocês acompanharem. Fiz isso, eu vou colocar aqui o zigoma. Vou palpar e vou colocar onde tá. A partir disso, a gente vai colocar de 2 em 2. E eu vou marcar um pequeno de 1 em 1, porque às vezes em algumas pacientes a gente vai precisar. Nessa região aqui do queixo, a gente em mulher faz só um ponto, é um ponto central, que eu posso fazer aqui, e muitas vezes eu faço aqui também quando a paciente tem alguma COVID. Na região superior é a mesma coisa, eu vou palpar a têmpora, e aí vou medir onde eu palpei, 1 centímetro para cima, 1 centímetro para baixo.
Do outro lado eu vou marcar assim desse mesmo jeito pra verem. Aqui, a gente vai só colocar aqui pra vocês verem da onde foi que a gente tirou essa marcação. Pronto. Quando eu vou entrar com cânula, que eu não vou fazer agora a cânula, eu vou do canto externo do olho, eu vou vir pra cá, pra esse ponto. Deste ponto, eu vou vir em direção ao malar. Pode vir aqui, ó. Deste ponto, eu vou vir em direção ao malar. Então, eu vou vir em direção ao malar medial aqui, aqui e aqui. Então, eu posso vir, se eu for entrar com cânula, na linha do canto externo, pra lá, pra cá e pra cá. Mas eu acho que no caso dela, a gente não vai precisar. Se a gente for fazer nariz ou toxina ou preenchimento, a gente faz na região da columela. Quando a gente vai fazer a entrada com a cânula, a gente entra por aqui, porque eu vou para a região inferior para levantar o nariz e para a região posterior para corrigir o dorso. Eu tô achando até que eu gostei de fazer seu nariz mesmo, porque seu nariz tá precisando. Então, é isso tudo, a gente já vai começar a nossa aplicação. Pode encostar aqui. Aqui, vem cá. A gente pode virar um pouquinho. Aqui, ó, você vai colocar bem aqui em cima. Que eu vou começar para esse lateral. A gente sempre começa de lateral para medial. Como eu falei na aula, o ponto de injeção supraperiosteal não pode ser assim, 90 graus. O certo que foi visto no trabalho é assim, a 10 graus. Então, a gente vai aspirar. A gente está fazendo com o Renova. Muito ruim? Tranquila, que ela é boazinha. Vou fazer mais um aqui, que dá pra fazer. Então, a gente vai fazer, na verdade, 0,1 por local. Ângulo de 10 graus. Ela está brilhando. Brilhando. Rapidinho, Fábio. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Agora, nesses daqui, eu já estou fazendo 0,05, tá? Porque a gente viu que temos uma linha do ligamento, que é o septo transverso, e aqui a gente já tá num local que se a gente colocar muita quantidade, a gente pode volumizar, e a gente não quer isso, então eu tô fazendo só 0,05, bem pouco. E aí, olho. O que eu falo? Que muitas vezes entre um e outro, dá uma pequena diferença. Então, eu só vou corrigir aqui. Diferença de 0,1. Atrofia. Aí, a gente vai ver e visualizar de um lado e do outro. Porque mesmo que o malar é a causa de tudo. E se a gente não quiser fazer malar, que a gente não vai fazer um tratamento decente no paciente. Porque muitas vezes só de fazer isso aqui, ele vira outra pessoa. Principalmente mulher.
Então, é muito importante que a gente faça essa aplicação aqui quando principalmente o paciente tem assimetria sentada. Porque aí você vai medir a quantidade mesmo. Quando você quer fazer sustentação, até porque o ângulo de 10 graus você não vai conseguir muito bem deitado. Então, vamos avaliar. Estamos um lado jovem, né? E um lado velha, um lado levantada e um lado... Agora a gente já consegue ver que praticamente igualizou, né? O suco de um lado do outro. Ainda falta a gente fazer a sustentação, mas praticamente igualou. O que vai faltar é a gente fazer realmente o preenchimento na região da olheira. A gente vai fazer um pouquinho mais no sulco também, mas a gente vê que ela fica tipo com o efeito mesmo que a gente quer, que é esse efeito de top model look. Deixa eu só. O que você quer perguntar? Deixa eu só ver uma coisa aqui. O que eu vou tirar agora dela? Eu vou tirar essa marca que é do ligamento. Uma gotinha. Quanto? 0,05. Não é muita quantidade. Tudo não é muita quantidade, é pouco. Fiz 0. 2 até. Então foi 0,45. Aí, agora, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer um pequeno bolo de sustentação aqui, que incomoda mais um pouco. Profundo. Uma mulher que vai poder maquiar agora, ficar mais bonitinha, né? Mas olha como levanta muito um lado do que o outro, né? Uma coisa. Eu gosto muito de fazer quando eu faço o malar, porque o malar, principalmente quando a pessoa tem assimetria, primeiro essa região que ela tem assimetria e depois a gente vai corrigindo o resto. A mesma coisa, a gente começa pelo ponto lateral e vai indo para a região medial. Como eu falei, a aplicação tem que ser a 10 graus. Aspirou, injeta. Dá. Vira só um pouquinho. Não é muito produto, não bote muito, principalmente se você estiver começando. Aspira e injeta 0,1. O resultado quando você faz menos quantidade. Aqui já é 0,05. Quando você faz menos quantidade, mais bem distribuído, fica melhor. Fica mais natural. Gente, ela tá uma santa, porque
Agora a gente vai avaliar se vai ter que fazer naquele ligamento também, do mesmo jeito. Mas olha como eu já fiquei com cara de novinha. A olheira já quase não precisou. Eu vou colocar porque eu gosto de colocar o preenchedor na olheira para realmente ficar mais clara. Mas olha a diferença já, de que correção gigantesca de um lado do outro. A gente até já deixou mais igual. Ri. Volta. Ó, é exatamente no mesmo lugar do ligamento que vai precisar colocar um pouquinho. Só um pouquinho, na verdade. Pronto. O ligamento, o ligamento a gente viu que é a causa de todos os males. Então, o ligamento, para fortalecer o ligamento, depois que eu fiz já o preenchimento, que você já fez a sustentação, você no ligamento pode fazer a aplicação, mas não pode ser muita quantidade. Eu coloquei 0,05. Mas você bota ele mais justa dentro ou você justa perostal? Sim, porque ele tá lá perto, ele tá no músculo, né? A sustentação dele tá lá. Ó, aqui é ruim. Vai ficar bonita, não vai ficar, é uma coisa. Acho que ela queria arrumar um namorado, ela não tem dúvida de que ela vai arrumar vários pretendentes, pelo menos. Ó, como você faz o queixo, olha quando você acha que não precisa. Mas que coisa linda que fica em mulher jovem. Fica muito bonito. A gente colocou 0,2, um pontinho só, mas realmente a gente vê como sustentação é a melhor coisa da vida. Eu fiz quase todos os pontos de sustentação com uma seringa só. Agora eu vou fazer ainda para ficar um pouco melhor nela. Eu vou fazer o ângulo da mandíbula também. Porque eu acho que vai ficar bem bonito nela. Ó, aqui primeiro a gente vai fazer o ponto de sustentação embaixo, quase nada. Bem pouquinho. Peraí que eu tô sofrendo aqui, que eu já tinha visto que essa seringa não presta. Deixa eu pegar aqui. Oi? Falando sozinha? Aquele que você me falou, Que você falou que serve pra tudo, era qual? É o Ultra Deep, esse mesmo. É. Eu até vou começar lá atrás. Que aí eu faço um de cada lado. Pronto. Eu vou começar aqui atrás. Esse aqui é o ponto do ângulo da mandíbula. Em mulher, a gente tem que lembrar que eu vou fazer em cima do osso, acima do ângulo. Vira só um pouquinho pra cá. Acima do ângulo. Ó, tem que ser no osso mesmo. Também vou fazer 0,1, que a gente não quer aumentar nada. Quer deixar ela só mais bonita. Então, a gente não vai aumentar. Aí, a gente vai fazer do outro lado. Pronto. No osso. Pronto. Pode virar. Deixa eu só ver aqui. Se eu arrumei tudo. Ó, ela tem o de lá mais pronunciado e quando a gente faz isso, para onde sustentação, a gente já levanta. Então, a gente vai ter que levantar aqui um pouquinho mais também. Mas aí eu vou mostrar. Agora, a gente vai usar o Ultra Deep. Vou usar o Ultra Deep no pré-joe. E vou consertar de novo a simetria que ela tem. É muito comum, várias pacientes a gente tem essa simetria, então é bom que a gente já aprenda a consertar. Aqui também, todos os que eu tô fazendo são pontos de sustentação. A gente viu que ponto de sustentação eu devo fazer a 10 graus, certo? A boca dela já estava ficando triste, apesar de não ser uma queixa dela. Então, eu já preveni, você já viu que quando eu fiz aqui já levantou a boca. Outra dica bem importante é, no meio do caminho, você pode fazer outro ponto que vai incomodar um pouquinho.
que eu posso fazer esse ponto para acabar de fazer a sustentação e acabar de levantar a boca dela que estava tristinha. A gente tem que lembrar que a paciente que está com comissura oral, que a gente fala, ou então o sulco, né, lábio mentoniano, ela perdeu sustentação aqui. Então, para de olhar o sintoma, né? Porque assim não vai ficar cheio, senão ela vai ficar toda cheia. Quando o paciente tem aquela boca triste... Então, exatamente, a gente começa embaixo. Embaixo, periostal. Periostal. E no meio, mais subcutâneo? Mais subcutâneo. Por causa, no meio tem o depressor, né? Pra gente não pegar. Então, é exatamente no meio do ângulo, um pouquinho. Aí aqui na mandíbula, o que que eu vou fazer? Eu vou corrigir um lado com o outro dela. Mas ela já virou outra mulher, é outra pessoa. Isso aqui. Mesma coisa, todos esses pontos que a gente está fazendo agora são pontos de sustentação. Deixa eu ver se eu já corrigi agora, dos dois lados. Agora sim, corrigi. O que que quer dizer? O que que eu tenho que fazer quando eu quero sustentação? Eu tenho que lembrar que eu tenho que levantar o rosto como um bloco. Então, agora ela está com um contorno muito bem delimitado. Ela está agora com o que a gente chama de top model look. Pode encostar. A mulher, o que que ela tem que estar bem pronunciado? É o malar e o contorno dela bem definido. São os dois pontos principais para a gente fazer top model look. Então, mesmo que a paciente não esteja se queixando disso, é importante, eu que quero fazer biautificação e esse novo método que é o Dermacoats, eu prevenir isso ao longo do tempo, porque quanto mais cedo eu faço, menos eu uso muito pouco para conseguir esse efeito. Ficou linda. E aí, às vezes, a paciente vai procurar você porque ela tá com queixa de olheira. Mas, em vez dela sair com um preenchimento de olheira com uma bolsa enorme, de um tamanho gigantesco, ela vai sair linda. Então, é muito melhor a gente tratar o rosto todo. Esse aqui é soro fisiológico, você pode colocar clorex também aquosa, só não coloca alcoólica para não machucar a pele, porque é uma massagem um pouco firme. É só, na verdade, para a paciente não ficar sentindo muito o preenchedor e também não ter nenhum nódulo, ficar bem homogêneo. Não, é soro ou clorex aquosa. Pode usar a degermante também, se quiser. Mas ela agora está impossível. Muito bonita. A gente usou para os pontos de sustentação no terço médio uma ampola. E no terço inferior eu comecei com uma ampola, eu coloquei mais uma agora só para o ângulo da mandíbula. Mas até agora a gente só usou uma ampola 1,4 para ela, tá? Quase nada. Fizemos um verdadeiro milagre. Nada. E aí a gente tem esses pontos fixos, mas você tem que ir adaptando de acordo com a paciente. Você tem que perceber se ela tem alguma simetria. Primeiro a gente faz igual, do jeito que tem que fazer mesmo para sustentar. Mas depois eu vou me atentar para corrigir as assimetrias que eu preciso corrigir.
Tá bonita, tá outra pessoa. Então, se a gente for corrigir só o que ela pediu, na verdade a gente não vai conseguir nunca nem de perto isso. Mas ela tá agora com o que a gente chama de top model look. Top model look é isso, a gente tem o malar bem marcado, também a região da linha da mandíbula bem marcada, dos dois lados, e aí tem esse afundamento que é o efeito de bichectomia que todo mundo busca. Agora eu vou terminar de fazer a aplicação com o Ultra Deep. Vou fazer no bigode chinês, bem leve, não vou fazer muito no bigode chinês. E vou fazer, que não estava previsto, mas vamos fazer no nariz dela também, que vai ficar bem bonito, bem pouquinho, que vai levantar. E aí vocês vão ver que eu acho que com 2 ampolas a gente vai fazer uma diferença enorme, gigantesca. Mulher, a gente falou que no queixo a gente pode fazer um ponto único. E no homem, não. Eu tô achando que o suco dela tá bem primário agora. Tô achando que o nariz tá precisando mais do que o suco. Então eu vou só fazer um pouquinho no nariz. Vou colocar o anestésico para ela não sofrer e vou colocar um pouquinho só para fazer rinomodelação. Acho que vai dar mais diferença. O treme-treme, peguei pra mim. Vou colocar anestesia, tá? Porque ninguém merece nariz, é a pior coisa do mundo, mas fica lindo. Vai arder bem, vai incomodar bem. É anestesia local. Vou colocar também já a anestesia da olheira. Enquanto a anestesia do nariz ela vai fazer efeito. Para a olheira, como é que eu vou fazer normalmente? Para a olheira, eu vou marcar a cânula. Mas eu vou trocar a luva porque eu vou ter que só marcar aqui. Eu marco exatamente o ponto que a gente vai entrar, que ele vai me permitir entrar tanto para a região do malar medial, quanto para a região do malar lateral. Se você tiver um pouquinho de dificuldade no início, você pode entrar na região lateral por aqui pelo lado, tá? Então não precisa entrar por um percuito único. Eu vou entrar por um percuito único porque quanto menos a gente fizer isso, melhor é para ela, porque fica mais bonito e menos marcado. Então a gente só vai fazer aqui e pra cá. Aí a anestesia também do mesmo jeito, eu vou anestesiar e vou trocar a luva. Pode colocar aqui o treme-treme. Vai arder. Pronto. Uhum. Pronto. Vai chegar em casa, todo mundo vai falar, que é isso? Saiu uma velha, voltou uma nova. Então, na olheira, normalmente é melhor a gente fazer com cânula. A aplicação na olheira, ela tem que ser profunda, para não ficar aparecendo, para não ficar alto, né? Então, a aplicação, ela tem que ser profunda. E não dói nada. Dói é no pertuito. Mas depois ela não dói. E, como a gente falou, a olheira eu tenho que aplicar pouca quantidade.
Então, eu vou fazer aqui agora. A gente vai fazer, ó, a agulha. Vai voltar pra lá, que é o pertuite pra lá e pra cá. Depois que a gente anestesiou, é muito tranquilo. Tá no sentido mesmo que eu quero fazer. E pronto. Não precisa não. Bom, aí a gente faz profundo, que eu tenho que entrar lá embaixo, ela pode sentir um leve incômodo, vai sentir um leve incômodo de eu entrando. Então, a gente vai colocar bem pouco produto. É mais a técnica do que a quantidade de produto. Não precisa ser muito. Aqui, agora, tô usando o Define. Mas você pode usar qualquer leve. Então, da Renovel Fio, qualquer preenchedor leve. Aqui não é para colocar produto que seja com G-Prime alto. E é cheiro. Pouca coisa. Não, por enquanto eu só coloquei 0,1, mas tá vendo que a distribuição é que tem que ser homogênea, eu tenho que distribuir por tudo. Então, o que que eu fiz? Eu fui distribuindo entraves aqui na região medial, tô fazendo isso até agora, bem profundo. Ela às vezes vai sentir um incômodo. Pode fazer essa aplicação com agulha, mas a paciente vai parecer um panda, então ela vai ficar um pouco nervosa com você, por isso que eu não sugiro, mas poderia, que é o plano profundo. Isso, o principal cuidado, na verdade, quando a gente vai fazer olheiro, que você vai avisar pra ela, é que ela vai ter que colocar bastante gelo. Então, pro lado lateral, a gente vai ter que forçar um pouquinho, ela vai sentir mais incômodo, ó. Ela vai incomodar. E aí eu vou lá no lado lateral, bem aqui no cantinho. Vou voltar em retroinjeção. Encosta aqui pra mim. E o que a gente falou sobre olheira? Que a gente não corrige demais. Na verdade, você deixa ainda ela subcorrigida. Você vai colocar para moldar. Aqui. Enquanto a gente vai fazer do outro lado, a gente só tem que massagear e ela vai se acomodando e a gente vai ver se depois vai ter necessidade. Mas você vai colocar sempre pouco, menos do que você acha. Do outro lado. Mas a gente não fala para paciente isso,
mas praticamente ela vai clarear muito a olheira. Ela vai ficar com um aspecto bem descansado. Para agora, é uma coisa muito importante, porque a pessoa tá com a máscara, então a olheira acaba aparecendo mais. Quando a gente faz o preenchimento, e a gente faz principalmente a sustentação, ela já acorda com cara de descansada. Tem uma paciente minha que ela viajou, e agora ela morava na Suécia, e agora ela viajou e ficou vários dias sem dormir. E aí, quando ela voltou, era retorno de preenchimento, ela falou: você vê, eu tô há 3 dias sem dormir, tô com cara de que tô ótima. Mesma coisa, a gente vai fazer o pertuito de um lado pro outro. Se sentir dificuldade para fazer na região lateral, pode fazer 2 pertuitos. E aí a gente vai usar do mesmo jeito. Eu coloquei 0,2 do outro lado. Então 0,1 na região medial, 0,1 na região lateral. Olheira, apesar das pacientes acharem que dói muito, ele não dói muito. Dói muito o pertuito e incomoda, dá uma sensação de nervoso. Mas doer mesmo, não. Então, você tem que bater, passar a trave, você vai sentir você passando a trave e vai lá em cima. Ela também não é simétrica na olheira. Então, eu dei bastante sorte que peguei uma paciente bem assimétrica, mas é ótimo porque aí vocês vão vendo, que é o dia a dia mesmo. A gente vai colocar agora para a região lateral. Eu vou fazer do mesmo jeito. A gente vai segurar um pouquinho, ela vai incomodar e a gente vai fazer até a região que eu consiga ir com a cama. Mesma coisa, eu tô corrigindo por quê? Porque eu ainda tô vendo uma linha. Então, ainda vou botar lá, nessa linha que eu tô vendo. Pronto, tá ótimo. Vamos massagear. Dos 2 lados. Uma pessoa novinha. Eu gosto, às vezes eu acho que a gente tem que demorar mais, porque não é uma responsabilidade da paciente, massagear é nossa. Então, quando ela sai daqui, ela já sai bem bonitinha, não tem que fazer mais nada em casa. E tem que ter paciência mesmo para distribuir. É muito melhor você distribuir melhor o produto e depois não ter problema do que você ter. É melhor você continuar sem nenhum problema. Então, vai te tomar uns minutos, mas você vai ficar sem problema nenhum, 0. Então, a gente vai colocar bem forte mesmo, para não ficar nada, 0. E ela só vai colocar gelo e aí pronto. Do outro lado, a mesma coisa, que aí eu tô fazendo em tudo, depois vai ficar só na nariz.
Essa paciente ganhou presente de Natal e Ano Novo. Aniversário, Natal, Ano Novo. Mesma coisa aqui, ó, na olheira, a gente vai pressionar. Aí até o final eu vejo se eu vou fazer ainda mais uma gotinha ali. Por enquanto não vou fazer, não. Porque a gente lembrou, viu que a gente tem que subcorrigir. Nariz, agora ela não vai sentir nada, vai ser uma bênção. Deixa eu me achar aqui na minha vida. Tá, tem bem pouquinho. Deixa eu ver o que eu vou melhorar aqui. Eu tenho bem pouco, então vamos caprichar. E nariz também é bem pouco. É o Ultra Deep, que eu mais gosto de fazer no nariz. A gente vai fazer, primeiro, é um orifício só, para você não ficar marcando a bendita da paciente. Então, vou fazer um orifício só, com esse mesmo orifício eu vou pra... Doeu? Doeu, peraí. Deixa eu botar aqui. E pra baixo. Também. Pronto. O Ultra Deep. Normalmente eu deixo ele na ponta já, perto da ponta. Fecha o olhinho. Fecha o olhinho pra você não ficar sofrendo. De cima. Ó, eu vou até aqui na ponta, aí vou fazendo retroinjeção. Daqui até em cima. Bem, vai incomodar um pouquinho. Mas não é nada que eu morri infartada, não. Eu não devo fazer muito na ponta, porque senão eu vou deixar ela com o nariz feio. A gente faz mais aqui, ó, na crista, para eu poder, perto da columela, para eu fazer realmente sustentação. Que eu sei que ela vai querer ficar com o nariz empinado. Então, a gente faz mais embaixo e retroinjeção para ficar bem homogêneo. E em cima eu vou tentar corrigir, apesar de pouco, eu tenho 0,1 só. Vou tentar corrigir essa diferença que ela tem no dorso. Eu adoro Ultra Deep, já fiz vários narizes com Ultra Deep. Então, a gente vai, ó, fiz até o dorso. Aqui é um ângulo que é o ângulo nasofrontal, que é super importante de eu fazer, que é um ângulo de beatificação do nariz. Então, eu tenho que fazer. E vou fazendo retroinjeção para tentar corrigir essa diferença que ela tem. E eu acho que eu consegui fazer um milagre. Pronto. O que eu vou fazer agora? Eu vou massagear a mesma coisa no nariz um pouquinho chato de massagear, porque você vai massagear do jeito que você quer. A gente usou só 0,3 no nariz. Mas já fez uma boa diferença. Acho que ainda dá pra eu colocar um pouquinho mais aqui no dorso, mas... Na verdade, o que a gente quer, ó, é uniformizar esse dorso e levantar o nariz. E levantou. Já. Ela, pelo nariz, não esperava.
Aliás, ela achava, é muito comum isso no consultório, a pessoa vem com a queixa da olheira. E aí você faz isso tudo. Agora vocês vão ver que ela também tem nariz assimétrico. E aí eu vou botar um pouquinho mais na columela do outro lado, porque pra ficar bem simétrico. Nariz, a gente vê muito por aí que tem esses casos de necrose, né? Nariz é muito importante eu fazer pouca quantidade, então é pouca quantidade de produto para não fazer necrose. Ele vai fazer um leve edema mesmo na hora, mas o dela tá lindo, maravilhoso. Eu vou colocar só um pouquinho aqui do lado, porque eu realmente sou muito chata com simetria. E aí ela tinha um nariz um pouquinho torto para um lado para o outro. E eu prefiro deixar ele bem simétrico. Mas é só uma pequena gota mesmo. A cânula que eu tô usando é a cânula 25. É só uma pequena gotinha aqui. É mais pro meu enjoamento do que propriamente para paciente. Muitas vezes quando a paciente vem, ela acha que não tem que fazer nada, eu que fico inventando mesmo. Mas ela agora, ela está perfeita. A gente só vai massagear, vai colocar protetor e aí a gente vai mostrar como ela ficou. Com tudo isso. Ficou nada, zero roxa, né? Deixa eu só tirar aqui um pouquinho. Eu coloco o soro para poder fazer essa massagem, para não machucar a pele dela, que fica mais sensível mesmo depois que a gente faz preenchimento. Então, com soro é mais fácil massagear porque não machuca. Muitas vezes ela veio com uma queixa de olheira, mas ela também poderia ter vindo com uma queixa de bigode chinês. Cabe a gente, é a nossa responsabilidade, explicar e falar que esse não é o problema, né? Na verdade. Eu tô achando que do lado de lá, tô achando não, eu quero do lado de lá colocar uma linha só na olheira. Pra acabar de tirar essa linha que ela tem. Vai ser só uma linha mesmo. Deixa eu só colocar aqui. Vai incomodar um pouquinho. Mudar um pouquinho, vai incomodar. Que é pra quê? Exatamente na ligação do... Exatamente no local do ligamento. Agora a pessoa perdeu até o aqui. Aqui, ó. Pronto, já tirou a marquinha que eu queria. Agora, vamos só massagear aí e vou passar o protetor. Então, normalmente a paciente vai vir com queixa de olheira e bigode chinês, e aí você tem que orientar que a causa, na verdade, da atrofia não é aí. Então, você tem que fazer, sim, sustentação, principalmente na mulher, terço médio e terço inferior, se for necessário, terço superior. Na próxima vez, provavelmente dela, eu acho que seria bem interessante fazer a sustentação também no terço superior. E quando a gente faz sustentação, além do preenchimento dela ficar muito mais bonito, lindo, natural, vai durar muito mais tempo. Depois a gente vai ter que fazer só nela regularmente. Esse, normalmente, sustentação, tem paciente que dura 2 anos.
3 anos. Esse só, a gente só vai ter que fazer os que são mais superficiais. Agora eu vou colocar o protetor e a gente vai mostrar como é que ela ficou. Uma outra pessoa. O de olheira é muito comum os pacientes falarem que depois da aplicação, elas começam a maquiar, gostam muito de maquiar, porque ele também hidrata, né? Então tira aquelas suguinhas finas que a gente tem. Aí você vai orientar o quê, paciente? Quanto mais gelo ela vai botar, mais rápido vai sair o edema, o inchaço, que vai tender a puxar líquido, principalmente na região malar e na olheira, que pode ficar dolorido hoje ou amanhã, mas normalmente não fica muito não. E aonde incha mais também lábio, olheira e malar. São os locais mais comuns. Se por acaso ela ficar com algum roxo, ela vai aplicar gelo e trombofobia ou iridoide. Ela não ficou com nenhum agora, mas pode ser que apareça. Pronto, é bem isso. Você conseguir oferecer o tratamento completo, às vezes a paciente vem só com uma queixa de uma olheira, mas realmente quando você trata tudo, dá uma diferença muito maior e a pessoa vai ficar com certeza muito mais satisfeita, porque ela tem a sobrancelha já bem posicionada. Agora, se ela já tá com o top model look que a gente fala, né? O nariz, a boca e o queixo e a delimitação do contorno inferior e superior são as coisas mais importantes para a mulher que a gente viu.